Ele era o jogador mais fraco preso no nível 1, mas depois de matar um slime dourado ultra raro, ele conseguiu uma carta de rank divino que invoca os deuses mais fortes. Kaito é um garoto inútil, feio, patético e repugnante que sonha em se tornar como seu herói, Capitão Katsuragi. Katsuragi era um homem que liderava pelo exemplo e era considerado um herói porque liderava explorações em masmorras. E apesar de ser apenas uma criança, Kaito adorava ver Katsuragi no noticiário da TV, alegando que se aventuraria ainda mais na masmorra. Essa coragem fez Kaito acreditar que um dia ele poderia se tornar um herói como Katsuragi. Desde então, ele começou a trabalhar em seu sonho e finalmente conseguiu entrar na masmorra quando chegou ao ensino médio. Apesar de não ter habilidades reais, ele vai para a masmorra para matar alguns slimes, mas a única coisa que pode fazer é esperar que os slimes o ataquem para que ele possa drenar seus pontos de vida com um pouco de spray contra insetos. Ele age como se fosse legal ao colocar as latas de spray, mas na verdade sente-se decepcionado consigo mesmo. Faz 2 anos inteiros desde que ele veio pela primeira vez para a masmorra, mas ele não conseguiu passar do primeiro andar, e apesar de ter matado 999 lodos, ele ainda é o aventureiro com a pior classificação. Ele se anima e decide caçar uma última geleia antes de terminar o dia. Ele perambula e finalmente encontra o alvo perfeito para celebrar sua milésima habilidade, uma geleia dourada. Ele tira suas latas de spray de insetos e tenta se aproximar sorrateiramente da geleia. Ele tenta borrifar a geleia, mas ela escapa saltando para longe. No entanto, Kaito se recusa a deixá-lo fugir e usa um spray de insetos maior para derrubá-lo. Ele observa o slime cair no chão e desaparecer e se sente orgulhoso por um momento. No entanto, ele sente algo estranho. Ele não subiu de nível. Ele rapidamente verifica sua tela de status e percebe que ainda é um perdedor de nível 3 patético. Ele pensou que esse slime daria muita experiência porque é raro, mas não recebeu nenhuma. Ele se sente mal porque as latas de spray contra insetos custam muito dinheiro, mas acha que a gosma pode ser vendida por um alto valor. Ele corre felizmente para onde o slime desapareceu, mas não encontra nenhum núcleo. Ele só encontra um estranho cartão dourado. Ele o pega e pensa que isso pode ser um cartão de servo. Um cartão de servo é uma queda extremamente rara que permite a uma pessoa convocar um servo com habilidades especiais ou vendê-lo para obter lucro. Kaito decide verificar suas estatísticas e percebe que é um servo da classe Valkyria da raça Semideus, com altas estatísticas e algumas habilidades raras. Ele fica extremamente feliz porque uma vez ouviu falar de uma carta de servo com atributos semelhantes sendo vendida por 1 bilhão. Ele verifica ao redor para garantir que ninguém está por perto para descobrir e decide encontrar um lugar seguro. Ele consegue encontrar um lugar longe das câmeras e ativa a carta de servo. A carta invoca uma enorme valquíria que o abraça com suas mãos. Ele se assusta e fecha os olhos, mas alguém de repente o cutuca. Ele olha novamente e encontra uma estranha garotinha olhando para ele. A garota o chama de mestre e se apresenta como Sylphie, a valquíria que ele acabou de invocar. Foi aí que ele sentiu a mesma decepção que tem dado aos seus pais durante toda a vida. Ele pensou que se tornaria um herói com este cartão, mas em vez disso, ele ganhou uma criança para cuidar. Ele acha que acabou de jogar 1 bilhão fora e todas as suas chances de ficar rico por toda a sua vida. Sylphie está confusa, mas Kaito apenas aceita sua realidade e decide caçar alguns slimes. Sylphie revela que pode sentir e localizar monstros e o leva a um slime próximo. Ele quer saber se ela pode derrotá-lo apesar de ser nível 1, mas ela o assegura que sim. Ela avança e destrói o slime com sua magia de raio divino. Kaito percebe que há uma diferença de nível entre eles. Ela tem 170 pontos de combate enquanto ele tem apenas 10, o que a torna muito mais forte do que ele. No entanto, Sylphie explica que está com fome e prestes a desmaiar e a única coisa que pode comer são núcleos de monstros. Ele decide alimentá-la com o núcleo do monstro, e ela imediatamente aponta que há mais slimes por perto. Kaito a interrompe porque suspeita que ela fica com fome toda vez que usa uma habilidade. Ela confirma, e isso faz ele perceber que não terá lucro se ela usar sua magia. Na verdade, ele até perderá dinheiro se tentar ajudá-la usando algum inseticida. No entanto, ele rapidamente pensa que ainda pode usar as habilidades dela para ganhar algum dinheiro. Ele simplesmente pede a ela para localizar os slimes enquanto ele faz toda a matança. Ele segue as indicações dela e mata slime após slime, até finalmente aumentar seus pontos de batalha em 2 ao atingir o nível 4. Sylphie rapidamente o parabeniza, e eles percebem sua nova habilidade, Slime Slay Or DR, que aumenta suas estatísticas em 50% ao lutar contra slimes. Ele rapidamente se desencoraja porque é uma habilidade inútil, mas Sylphie acha que ter uma habilidade já é incrível. Kaito rapidamente recupera a compostura e decide encerrar o dia, prometendo a Sylphie que a convocará novamente. Em seguida, ele retorna à guilda e impressiona o atendente ao vender seus núcleos de slime. Ela afirma que é um novo recorde do dia, mas Kaito diz que apenas teve sorte em seu caminho. Mais tarde à noite, Kaito pensa em como Sylphie é forte e considera que eles poderiam talvez ir para o próximo andar. No dia seguinte, ele toma sua decisão e parte para o segundo andar depois de conseguir algum novo equipamento. Uma espada de madeira e um escudo não são muito, mas deve funcionar. No entanto, Sylphie fica preocupada com Kaito assim que descem. Ele está respirando pesadamente, seu rosto parece pálido e suas pernas parecem um dito. Ele rapidamente se acalma depois que ela segura sua mão e eles seguem em frente até que Sylphie sente um monstro. Neste andar, eles só enfrentarão goblins e Kaito sente que hoje não é o dia e decide fugir. Mas de repente ele para e começa a se bater porque sabe que seu herói nunca iria recuar. Apesar de ainda ter medo, Kaito decide acabar com aquele goblin. Eles encontram o goblin apenas relaxando, fazendo suas coisas, e Kaito pergunta se ela pode derrotá-lo. Ela alegremente afirma que só precisa de um golpe e começa a lançar sua habilidade, mas é interrompida quando Kaito fica na frente dela.
Ele decide enfrentar o Goblin e pede a Sylphie para ajudá-lo, se necessário. Ele tenta atacar o Goblin, mas rapidamente fica envergonhado porque não só ele não consegue acertar um golpe, como também perde sua espada. O Goblin salta para acabar com Kaito. Mas nosso garoto usa seu pensamento rápido para usar seu spray de insetos nos olhos do monstro. Kaito então pega sua espada e corre para terminar o Goblin enquanto ele não pode ver, mas acaba tropeçando e ao mesmo tempo atingindo o Goblin no estômago, derrotando-o. Sylphie está feliz por sua vitória, mas Kaito começa a chorar como um menino flor porque conseguiu vencer seu medo. De repente, ele começa a brilhar e sobe de nível para 5. Seus pontos de combate aumentaram em 2 novamente, mas ele ganha uma habilidade temporária que aumenta todas as suas estatísticas em 10% ao lutar contra goblins. Eles comemoram essa vitória rápida e rapidamente seguem para derrotar mais goblins. Dessa vez, eles usam trabalho em equipe usando o escudo de Sylphie para bloquear os ataques enquanto Kaito usa seu spray de insetos seguido de seu golpe de espada. Tudo isso o permite alcançar o nível 6 no mesmo dia. No caminho de volta para a guilda, Kaito descobre que Sylphie não sabe nada sobre o mundo ou esta masmorra. Tudo o que ela sabe é que tem que servi-lo com toda a sua vida. Na guilda, ele consegue impressionar o atendente com seus 4 núcleos de Goblin, mas ele simplesmente afirma que tentou chegar ao segundo andar e teve sorte novamente. No entanto, no dia seguinte, Kaito começa a sentir dores por todo o corpo. Ele está cambaleando enquanto vai à escola com sua amiga de infância, Haruka, que também é filha de seu herói. Ela acha isso estranho e pergunta se ele foi ao calabouço. Kaito mente e explica que apenas se exercitou porque quer se tornar como o tio Arnold, e até pergunta se ela pode deixá-lo usar o cabelo dela para fazer alguns puxões de corda. Ela não acredita que ele realmente malha, mas aceita a desculpa. Na escola, seus amigos estão estranhamente impressionados. Ele conseguiu chegar ao segundo andar e derrotar um Goblin, mas perdeu toda a esperança de vê-lo retornar vivo depois que ele revela que quer descer mais. Nos próximos dias, Kaito passa seu tempo na masmorra para subir até o nível 10 e adquire a habilidade Bênção Divina, que basicamente lhe dá uma habilidade toda vez que derrota um novo monstro. Ele também encontra estranhamente um esqueleto no segundo andar, mas rapidamente o derrota com a ajuda de Sylphie. Ele consegue um núcleo de monstro vermelho, que ele decide dar para Sylphie, mas rapidamente se arrepende dessa decisão ao descobrir que valia mais de 2 milhões. Ele acha que eles são fortes o suficiente para explorar o terceiro andar, mas ainda está um pouco preocupado, pois os monstros podem começar a aparecer em grupos. Ele pensa por um tempo e finalmente toma sua decisão. No dia seguinte, ele explica a Sylphie que, a partir de agora, ele lutará sozinho. Ela fica extremamente preocupada porque tem medo de que ele pense que ela é inútil e irritante. Mas Kaito explica seus motivos. Ele sente que depende muito do poder dela, e é por isso que quer melhorar a si mesmo para não sobrecarregá-la. De repente, um Goblin aparece, e Kaito apenas diz, olhe pra mim. Nosso irmãozinho avança e leva uma surra de deixar alguém em cacos. Seu corpo estava quebrado, sua alma desistiu, e até sua carteira ficou vazia depois de comprar poções para se curar disso tudo. Ele precisa pensar em um plano tão rápido quanto seus 2 neurônios permitem. Seu objetivo atual é chegar ao terceiro andar, e ele precisa se preparar primeiro. Ele precisa conseguir equipamentos melhores, pegar algumas poções e estocar núcleos mágicos para Sylphie comer. Tudo isso significa uma única coisa, ele precisa farmar no primeiro andar. Ele consegue um saco cheio de núcleos, o que é suficiente para conseguir algum equipamento e para Sylphie comer. Ela está animada que em breve eles irão desafiar o terceiro andar, mas de repente sente algo estranho por perto. Eles verificam a área e encontram um slime prateado. Kaito acha que isso é devido à habilidade Bênção de Deus, e diz a Sylphie para seguir o plano típico. Ele usa seu spray para forçar o monstro a ficar numa posição onde não consiga desviar da habilidade dela. Ela derrota o slime facilmente, e mais uma vez, ele ganha um cartão de servo como um drop raro. Desta vez, é uma diabo de classe Visconde chamada Luceria. Ela é um pouco mais fraca que Sylphie, que parece um pouco preocupada. Kaito não tem certeza se invocar um diabo é uma boa escolha, pois tem medo de ser amaldiçoado ou possuído. Mas no final, ele já tem uma semideusa, então por que não conseguir um diabo? Ele decide invocar Luceria, a demônia, que parece ter algum fogo nela, mas acaba sendo outra garota. Como sempre, Kaito fica inicialmente confuso e se pergunta se ela é a nova empregada. Luceria confirma, mas isso choca Kaito, que estava esperando uma demônia voluptuosa. Para piorar, ela é uma pirralha com problemas de atitude que acha que Kaito é fraco e idiota. Apesar de ter medo de interações sociais, assim como você, Sylphie pensa que não deveria estar falando com o mestre deles assim. Luceria rapidamente explica que é assim que os demônios são, e que ela não pretende ofender, está apenas afirmando fatos. A demônia então de repente reclama que está com fome, mas Kaito se recusa a dar algo porque ela ainda não fez nada. Sylphie então aponta na direção de um slime que Luceria derrota com sua magia de fogo. Kaito dá a ela o núcleo do monstro, mas o demônio acha que ele é um pão duro que se recusa a cuidar de seus filhos. Ele consegue negociar com ela, e promete dar-lhe outro núcleo se ela mostrar a ele sua outra habilidade. No entanto, tanto Kaito quanto Sylphie ficam assustados depois de ver a habilidade derreter um Goblin. Ele alimenta ela com o núcleo prometido, e o demônio rapidamente percebe que o gosto dos núcleos de monstro melhora com base na força do monstro. Ela quer ir rapidamente para o terceiro andar, mas Kaito a impede. Ele explica que os monstros aparecerão em grupos, e que ele precisa de melhor equipamento, e de alguma forma ele consegue convencê-la de que irão ao terceiro andar amanhã. O trio segue para o terceiro andar no dia seguinte, e Kaito melhora sua arma para uma besta. Eles rapidamente começam a caçar e usam suas habilidades para matar alguns monstros como cães infernais e algum tipo de javali.
Kaito estava feliz porque conseguiu chegar ao nível 11, no entanto, ele sentiu que havia um grande problema. Eles não encontraram tantos monstros para matar, e para piorar, Luceria continuava exigindo mais núcleos para comer. Mais tarde, enquanto ia para a escola, Kaito ouviu algumas meninas mencionando como conseguiram chegar ao 6º andar após aumentarem o grupo, e pensa que também poderia fazer isso em breve. Ele volta para a masmorra após a aula e começa a lutar por mais núcleos, mas desta vez, ele tenta limitar o envolvimento de Luceria para não ter que dar mais núcleos a ela. Sylphie consegue alcançar o nível 2 e fica muito mais forte. Ela mostrou para Kaito o quanto está forte agora, mas há um problema. Ela está muito mais forte, mas isso também significa que ela vai consumir o dobro de núcleos de antes. Ele sabe que vai acabar quebrado a esse ritmo, por isso toma a mesma decisão de novo. Ele precisa cultivar gosmas com seu spray de insetos, mas Luceria fica irritada. Ele só as invoca e se recusa a deixá-las ajudar. Kaito explica que está ficando quebrado porque ela procura núcleos, e que ele só as invoca porque elas lhe dão motivação. Mais tarde naquele dia, ele vende 25 núcleos para a guilda, mas a atendente fica chocada. Ela não esperava que ele trouxesse núcleos de slime, e menciona que esperava que ele estivesse enfrentando o 4º andar. Ele imediatamente corre para casa e começa a pesquisar preços de equipamentos para explorar o 4º andar, mas tudo é muito caro. Então, ele decide continuar sua rotina de caçar slimes, e finalmente encontra um raro slime metálico azul. Ele pensa que está prestes a conseguir uma nova carta de servo, e diz às garotas para usarem suas habilidades para derrotá-lo. Elas rapidamente avançam e combinam suas habilidades para derrotar o slime de uma só vez. No entanto, há um problema. Não há cartão, apenas um orbe mágico. Kaito está muito empolgado porque essa é sua chance de se tornar um mago. Ele não pensa duas vezes e o usa jogando-o no chão. A orbe se quebra e desaparece enquanto lhe dá uma nova habilidade chamada Bola de Água. Kaito e as meninas ficam animados, e ele decide testar essa habilidade imediatamente. Eles encontram um único cão infernal, e ele pede a Sylphie para lançar sua barreira. Ele chama a atenção do monstro e começa a lançar seu feitiço. Ele joga a bola de água no monstro e fica empolgado, mas há um problema. O monstro foi atingido por um tiro na cabeça, mas não sofreu nenhum dano, porque este feitiço apenas molha o oponente. O monstro salta e Luceria é obrigada a intervir e não só matá-lo, mas também consolar Kaito. Poder usar magia já é ótimo, especialmente se estiverem com sede. Kaito meio que se arrepende de não ter vendido, mas as garotas o incentivam a praticar seu controle. Ele passa seu tempo aprendendo a fazer as paredes ficarem molhadas e a moldar seu feitiço em outras formas. Alguns dias depois, o controle da bola d'água de Kaito aumenta a ponto de ele poder afogar monstros com ela. As garotas estão felizes por ele, mas ele percebe que não pode ganhar mais pontos de experiência e precisa ir para o 4º andar. Ele rapidamente começa a subir de nível no 4º andar e gasta $500 000 em um terno para se parecer com Kirito do Temu. Luceria acha extremamente vergonhoso, especialmente quando descobre que ele ainda sentirá toda a dor. Kaito então explica que este equipamento vai protegê-lo de coisas como flechas e coisas do tipo. Além disso, ele também conseguiu uma pulseira que aumentará a eficácia dos feitiços, o que, de acordo com minha lógica, deve sufocar ainda mais os monstros. Eles rapidamente passam a explorar o 4º andar, mas Sylphie sente algo ruim à frente. Kaito está prestes a explicar para ele sobre o monstro deste andar, mas as garotas veem uma enorme sombra à frente. A sombra fica maior até aparecer uma enorme barata. As meninas começam a gritar e entrar em pânico e começam a usar uma tonelada de habilidades em cima dessa barata. As meninas estavam tão em pânico que acabaram correndo mais fundo na masmorra e limparam todo o andar enquanto Kaito simplesmente pegava os núcleos. Elas rapidamente chegaram ao 5º andar e começaram a explorar a área. Sylphie descobre rapidamente que dois monstros estão juntos, um homem de lama e um homem de areia. Kaito começa no ataque e por algum motivo acha que sua besta pode causar dano à lama ou à areia. Isso só pode significar uma coisa: Kaito é inútil neste andar e terá que contar com as garotas. Luceria usa sua habilidade para derrotar os homens com um golpe, mas as garotas se recusam a comer os núcleos das baratas. Elas exploram o calabouço, mas quase não encontram monstros, quando de repente Sylphie para e revela que está sentindo uma mana estranha vindo da parede. Kaito e Luceria não encontram nada estranho, mas Sylphie usa sua habilidade contra a parede e revela uma passagem secreta. Eles decidem explorá-la, e Kaito explica que as garotas devem ter cuidado ao pisar em armadilhas escondidas. Naquele exato momento, Luceria pisa em um, e revela uma flecha sendo disparada de uma parede. Kaito tenta ajudá-la e é atingido bem na barriga. Ele rola de dor por alguns minutos, mas rapidamente se levanta e eles continuam em seu caminho. Porém, Luceria pisa em uma armadilha novamente. Kaito se prepara desta vez para desviar da flecha, mas acaba pisando em outra armadilha e leva um choque. Luceria fica extremamente preocupada com ele, mas Kaito revela que isso na verdade o fez se sentir melhor. Ele até provoca a menininha. Eles continuam e finalmente chegam a uma porta enorme para a qual Kaito quer voltar porque Sylphie está sentindo uma presença enorme atrás dela. As garotas o obrigam e Sylphie simplesmente explode a porta inteira porque essa é a maneira mais rápida de entrar. Eles entram na sala e veem uma luz enorme focada em um altar. De repente, um ogro enorme e um lodo gigante se levantam e se revelam. Kaito sabe que isso será difícil, mas ele decide que precisam derrotar o ogro primeiro. As garotas combinam seus golpes ao mesmo tempo e usam contra o ogro. No entanto, o monstro não sofreu nenhum dano. O monstro salta para atacar o trio, mas Sylphie consegue protegê-los com sua barreira. Eles não têm muitas opções, mas Kaito acredita que podem derrotá-lo usando ataques físicos. Ele tenta atirar na perna do monstro e percebe que funciona. Ele continua acertando todos os tiros, mas fica sem flechas. Luceria está lidando com o slime e pede a Kaito para se apressar, porque o slime também é imune à magia.
O ogro começa a bater no escudo, o que os obriga a planejar com antecedência. O trio não tem muitas opções, mas Kaito acredita que sua pulseira pode salvá-los agora. Ele decide lançar sua bola de água, mas rapidamente percebe que ela se transforma em gelo. Kaito acredita que isso pode funcionar porque gelo deve ser um elemento físico, então ele começa a atirá-los no rosto do ogro. A saúde do monstro está diminuindo, mas ele só pode atirar mais 3 vezes. Ele decide tornar o gelo mais forte e lembra de seu treinamento. Ele transforma o gelo em estalactites e atira várias vezes na cabeça do ogro até derrotá-lo. Ele rapidamente se vira para a grande gosma que está prestes a atacar Luceria e a bloqueia com seu escudo. Ele decide usar seu escudo para desacelerar a grande gosma e ordena que Sylphie use sua lança divina. Ela rapidamente convoca sua lança enquanto ele ganha tempo e cria asas em suas costas. Kaito consegue prender o slime em um lugar e ela avança em velocidade relâmpago, criando um buraco no slime. Kaito pensa que conseguiram, mas ele então percebe que o slime mal sofreu dano. Ele está ferido e pensa em se retirar por enquanto, mas o herói de sua infância volta à sua mente. Esse pensamento faz ele perceber que não pode desistir, ele precisa se manter firme e lutar se quiser se tornar um herói. Ele decide correr pra frente enquanto desvia dos ataques do slime e decide usar sua habilidade suprema. Só brincando, ele usa spray contra insetos. Ele começa a drenar a saúde do slime, mas o monstro não desiste. Ele tenta atacá-lo, mas Sylphie levanta sua barreira bem a tempo. Após 10 anos e 4 latas depois, Kaito finalmente consegue matar a gosma gigante. As garotas o abraçam felizes para celebrar essa conquista, mas Kaito está agindo como um frouxo e reclama da dor. Ele se cura com uma poção e de repente nota que Luceria está brilhando. Ela alcançou o nível 2, mas ao mesmo tempo, Kaito percebe que conseguiu chegar ao nível 15 e tem uma nova habilidade. Ele está feliz porque agora pode ser considerado um verdadeiro explorador de masmorras. Mas Sylphie quer pegar os núcleos de monstros imediatamente. Ele então percebe que o ogro deixou cair um núcleo vermelho, que vale 2 milhões, mas o slime não deixou cair nenhum. Em vez disso, a queda do slime foi uma rara espada mágica. No entanto, Kaito sente que foi enganado quando olha para esta faca de passar manteiga. Ele então retorna à guilda para vender o núcleo do monstro, mas é questionado sobre como o conseguiu. Ele revela que encontrou uma masmorra escondida e aponta sua localização para que o clã possa confirmar. A atendente então pergunta se Kaito quer participar de um evento na próxima semana. Ela explica que planejam fazer os exploradores se agruparem com outros e explorarem o 7º andar. Kaito gosta dessa ideia e se prepara para o evento. No dia do evento, Kaito encontra seus colegas de equipe, Airi, Miku e Hikari. Eles usam rapidamente o portão de transporte para se teletransportar para o 7º andar, mas Kaito sente que estão mal equipados. As garotas explicam que tem tudo em sua bolsa mágica, que foi presenteada por seus sugar daddies. Kaito fica um pouco com ciúmes, mas decide focar na exploração. O grupo para por um segundo para perguntar sobre seus níveis, que estão entre 15 e 18. Kaito está em 16º, enquanto Airi está no topo. De repente, pedras começam a levitar no ar para formar um golem de pedra. Eles rapidamente distribuem seus papéis para a luta, mas Airi simplesmente avança e derrota o golem de pedra com um golpe. No segundo seguinte, aparece um golem de bronze, e Hikari lança uma magia de lama para fazer o golem perder o equilíbrio. Miku também se junta à luta e invoca seu ágil servo felino que ataca o golem com vento. Hikari então lança uma grande bola de fogo enquanto Airi finaliza com sua lança. No entanto, o grupo não tem tempo para comemorar, pois um golem de ferro tenta atacá-lo sorrateiramente por trás. As garotas tentam lidar com ele, mas o golem de ferro é muito duro e grosso. Kaito pensa em convocar seus servos, mas então se lembra de sua faca mágica. Ele se lembra de sua pesquisa, e que ela pode causar o dano que ele imagina. Ele rapidamente dá instruções às garotas, Hikari para usar lama para fazer o golem perder o equilíbrio e Eri para distraí-lo. Ele rapidamente segue adiante, ficando atrás do golem de ferro e esfaqueando-o com a faca, imaginando que ele se estilhaçará. De repente, o golem se transforma em uma bola e desaparece. O evento termina em breve, e o grupo fala sobre sua experiência enquanto celebra. Kaito então descobre que servos não podem ser vistos em câmeras, o que explica por que os funcionários da guilda nunca perguntaram sobre Sylphie ou Luceria. Eri pergunta a ele se gostaria de se juntar à festa deles enquanto tentam alcançar o andar 11 da masmorra. Ele hesita em aceitar por várias razões. Primeiro, ele ainda é estudante, e segundo, ele está correndo por aí com suas 2 meninas, mas promete dar uma resposta em breve. No dia seguinte, Kaito volta ao andar 7 com seus servos para testar algo novo. Ele lança sua bola de água e a anexa ao seu canivete para criar uma espada de gelo. As meninas estão chocadas, não só porque funciona, mas porque pode destruir o golem de pedra em um só golpe. Sylphie está feliz que Kaito está ficando mais forte, mas Luceria sabe que essa motivação vem de outra coisa, uma garota. Sylphie lembra quando Kaito falou sobre se juntar ao grupo e decidiram interrogá-lo. Ela acredita que Kaito pensa que eles são muito fracos, mas Luceria sabe que tudo isso é sobre alimentá-los com núcleos de monstros. Sylphie quer saber por que Kaito quer se juntar ao grupo das meninas, e ele explica que quer ficar mais forte para não ser carregado por seus servos. Ele então promete que continuará alimentando-os e só participará do grupo de Eri durante os finais de semana. No próximo sábado, o grupo se reúne e se prepara para enfrentar 4 golems de pedra. Kaito instrui o grupo e derrota 2 golems com sua espada de gelo, enquanto os outros derrotam os 2 restantes. A caçada deles foi muito bem sucedida, mas agora eles devem se preparar para explorar o 8º andar no dia seguinte. A preparação de Kaito, no entanto, é comprar um colete salva-vidas e uma pistola de núcleo mágico, fazendo as garotas pensarem que ele não sabe nadar. Ele simplesmente responde que está preparado para qualquer coisa, porque há monstros aquáticos neste andar e algumas áreas estão inundadas.
o grupo rapidamente consegue chegar a uma área inundada onde vem um enorme dinossauro saindo da água. O dinossauro persegue o grupo enquanto eles tentam fugir, mas seus passos fazem as rochas caírem e bloquearem a saída. Agora eles precisam lutar, e Kaito dá instruções às garotas. Hikari tenta desequilibrar o monstro com sua magia. Miku usa sua invocação e Kaito tenta derrotar o dinossauro com sua lâmina de gelo, mas nada parece funcionar. O dinossauro tenta dar uma cabeçada em Kaito, que desvia, mas Airi usa essa oportunidade para subir na cabeça dele e cravá-lo com sua lança. No entanto, o dinossauro ainda está vivo e balança a cabeça para jogar Airi no chão. Kaito corre para garantir que ela esteja segura, mas as outras garotas estão apavoradas enquanto o dinossauro ruge para elas. Kaito está preocupado que todos possam morrer e decide convocar seus servos. As meninas ficam chocadas ao ver uma grande luz brilhante vindo de Kaito, que ordena aos seus servos que derrotem o monstro. As duas garotas ficam felizes por ele estar contando com elas, e combinam suas habilidades de relâmpago e fogo para derrotar a criatura em um só golpe. Agora estão seguras, mas os colegas de equipe dele ficam obcecados e só prestam atenção na aparência das garotas porque elas são muito fofas. Eles até insistem em visitar as fontes termais só para bajular todos os servos dele, enquanto Kaito é forçado a ficar sozinho e acariciar o servo de Miku, até que eles decidam terminar o dia. No dia seguinte, Kaito derrota um slime e coleta as gotas de cristal. Ele confirma que os núcleos mágicos agora são suficientes para Lucília. Lucília não está preocupada com isso porque está irritada que ele os abandonou no dia anterior para sair com Airi. Kaito explica que ele só foi visitar a escola dela, mas Lucília nem sabe o que é uma escola porque ela não frequentou a escola. Sylphia explica que escolas são onde os humanos vão para estudar, mas ela apoia o ponto de Lucília. Ela repreende Kaito por deixá-las por tanto tempo, então Kaito tenta suborná-las com 3 núcleos mágicos cada. No entanto, ele vê algo brilhando à distância. Lucília protesta contra sua proposta patética porque ela precisa de 100 núcleos mágicos para ser apaziguada. Kaito avisa que um slime raro está se aproximando deles, mas eles acham que ele está tentando fugir das discussões. Eles exigem 200 núcleos mágicos cada, mas Kaito garante que não está mentindo. Lucília se vira irritada e queima o slime até virar cinzas. E eles confrontam Kaito novamente. Kaito oferece dar a eles 10 núcleos mágicos cada, e eles aceitam com a condição de que ele não os abandone com tanta frequência novamente. Kaito nota a queda dos slimes raros e ele a pega. Ele avalia e descobre que são luvas da razão, que concedem o poder da invisibilidade ao custo de pontos de magia. Ele coloca as luvas e experimenta, mas não percebe nada. Ele tenta combiná-las com sua adaga e seus golpes tornam-se invisíveis. Kaito está feliz que as luvas servem para algo. Airi chama por ele e corre com Miku e Hikari. Ele agradece por mostrar de academia no dia anterior. Ele ainda acha que não atende os requisitos para entrar na academia, então precisa estudar mais. Airi se oferece para estudar com ele e ajudá-lo com tutorias. Hikari e Miku também se oferecem para ajudar, então Kaito decide trazer Haruka para o grupo de estudos. O grupo começa a explorar o calabouço, mas eles estão cautelosos porque é a primeira vez que exploram o 9º andar. Sylphia os alerta sobre um monstro poderoso à frente. Kaito se pergunta o que devem fazer e Miku destaca que não tem escolha a não ser seguir em frente. Kaito abre seu mapa da masmorra e tenta encontrar rotas alternativas, mas não há como contornar o monstro. Lucília se oferece para ajudá-lo a derrotar o monstro se ele provar ser demais para lidar. O grupo se move até a localização do monstro e dá uma espiada. Lucília fica surpresa ao ver um Orthrus no andar superior. Kaito também acha estranho que um monstro de nível tão alto esteja rondando o 9º andar. Ele sugere que eles voltem e Airi concorda, mas o barulho alerta o Orthrus. Ele investe contra eles, e Sylphie lança um escudo para protegê-los do sopro de fogo do monstro. Eles decidem lutar contra o Orthrus, então Hikari lança seu feitiço Onda Terrestre para imobilizar o Orthrus. Kaito ordena que Lucília lance seu feitiço Destruição do Fogo do Inferno, mas o monstro é imune ao fogo. Ele responde com seu sopro de fogo, mas o escudo deles bloqueia o dano. No entanto, o calor das chamas é insuportável. Lucília lança outro feitiço e Miku ordena que Snatch ataque, mas seus ataques mal causam dano ao Orthrus. Sylphie se pergunta se ele tem um plano e Kaito pensa por um minuto. Ele corre em direção ao Orthrus e ordena que Lucília mire no ponto fraco do monstro enquanto ele age como isca. Kaito distrai o monstro e Lucília o ataca por baixo com um feitiço de fogo. Kaito percebe que eles não têm poder de fogo suficiente. Ele ordena que Sylphie use seu golpe de relâmpago perfurante para quebrar a armadura do monstro, para que Lucília possa seguir com seu feitiço de fogo. Sylphie lança seu feitiço e Lucília imediatamente segue, mas não é suficiente para derrotar o monstro. O monstro quase esmaga Kaito, mas os outros fornecem fogo de cobertura para mantê-lo seguro. Kaito corta o monstro e ele tenta revidar com seu sopro de fogo, mas Kaito contra-ataca com uma bola de água. O monstro perde o equilíbrio e o grupo se aproxima para lutar de perto. Airi golpeia o monstro com sua lança. Hikari ataca com uma bola de fogo, Splash ataca com um grito sônico, Sylphie ataca com outro feitiço de relâmpago, e Lucília ataca com suas chamas da destruição. Eles causam tanto dano ao monstro e Kaito o finaliza com um corte de adaga. Eles decidem fazer uma pausa após gastar tanta energia, e Kaito alimenta Lucília e Sylphie com alguns núcleos mágicos para repor seu MP. Lucília ainda está intrigada porque não há explicação para a presença do Orthrus no 9º andar.
Sylphie avisa sobre outra presença poderosa na área. Uma voz ecoa na escuridão, revelando que o Orthros era apenas um animal de estimação. A fonte da voz se aproxima deles e Kaito a identifica como um diabo. O grupo está chocado que um demônio esteja tão perto da superfície. O demônio está ansioso para começar a luta e promete que nenhum deles escapará. Ele ataca com magia negra, mas Sylphie ergue um escudo para bloquear o ataque. O demônio fica impressionado com a durabilidade do escudo. Ele ataca com sua espada e é tão rápido que mal conseguem seguir seus movimentos, mas o escudo de Sylphie os protege novamente. Kaito ordena que ela mantenha o escudo levantado, enquanto o resto deles ataca o demônio, mas seus ataques mal causam dano. Lucília sugere usar o feitiço ofensivo de Sylphie, mas Kaito aponta que eles serão exterminados se ela baixar o escudo. Eri garante a ele que eles ficarão bem sem o escudo. Sylphie abaixa o escudo e ela se sincroniza com Lucília para atacar o demônio com seus feitiços ofensivos, mas eles são ineficazes contra ele. O demônio ataca Kaito, mas a Eri intervém. O demônio fica irritado com sua interferência, então ele a afasta. Ele ataca Kaito novamente com sua espada, mas Kaito bloqueia com seu punhal e quebra a espada do demônio. O diabo está furioso, porque Kaito quebrou a lâmina que o imperador lhe deu de presente. Ele dá vários socos em Kaito, e ele os bloqueia com um escudo de gelo, mas o diabo quebra o escudo com um soco. O impacto envia Kaito voando para as paredes da caverna. Os outros atacam o demônio enquanto Kaito toma uma poção para curar suas feridas. Miku corre para verificar como ele está, e ele a convence a agir como isca para que ele possa atacar o demônio. Ela distrai o diabo com a ajuda de Snatch e Kaito apunhala o diabo pelas costas e usa seu poder explosivo. O diabo é ferido, mas usa magia negra para curar suas feridas. Kaito reclama de quão poderoso o diabo é, mas o diabo o cala com um soco. Os outros correm para o alvo, mas o diabo subjuga todos eles. Lucília se oferece para deter o diabo enquanto Kaito recua, mas ele não pode abandonar seus amigos. O diabo também derruba Lucília, então Kaito procura qualquer coisa para derrotar o diabo. Ele revisa seu catálogo de feitiços com seu servo e se depara com o feitiço Beleza da Gula de Lucília, que aumenta as estatísticas do usuário, mas consome sua força vital. Kaito ordena que ela o lance, mas ela está apreensiva em sugar sua força vital. Ele garante a ela que ficará bem, e ela lança o feitiço. Lucília recupera sua experiência perdida e cresce. O diabo não a reconhece mais, mas está determinado a derrotá-la. Ele a ataca com sua magia negra, mas é completamente ineficaz. Ele ataca novamente, mas o resultado continua o mesmo. Lucília o ataca com seu feitiço destrutivo e o derrota em um instante. Kaito informa Lucília que está esgotando sua força vital, então implora que ela desfaça o feitiço, mas ela tem outros planos. Ela faz com que ele prometa tratá-la melhor antes de revogar seu feitiço, e Kaito concorda porque não tem escolha. Lucília cancela seu feitiço e volta ao seu estado original. O grupo faz uma pausa para restaurar suas estatísticas. Kaito subiu de nível após o demônio ser derrotado. Ele ganhou mais pontos de vida e uma nova habilidade. Miku, Hikari e Airi também anunciam que subiram de nível após derrotar o chefe. Eles estão tão exaustos que decidem encerrar o dia. Kaito decide verificar os itens que obtiveram dos monstros que derrotaram. O Orthros deixou cair um cristal verde e Kaito pegou para examiná-lo. Ele está impressionado porque é o maior cristal que ele já viu. Hikari está desapontada por não ser o Elixir, mas ela não esperava encontrá-lo tão facilmente de qualquer maneira. Kaito pega o drop do diabo e é apenas um cartão. Ele pergunta aos outros membros do partido o que eles devem fazer com o cartão. Os outros dizem a ele que a decisão é dele porque ele foi quem deu o golpe final. Eles também não têm utilidade para o cartão porque tudo que eles querem encontrar é o Elixir. Kaito pensa em invocar o diabo, mas ele já tem um diabo como servo e não vê necessidade de outro. Lucília o avisa para nunca mais compará-la a um demônio de baixo escalão novamente. Ela o aconselha a vender o cartão, pois seria inútil para ele, e Sylphie concorda. Kaito segue o conselho dela e faz exatamente o contrário. Ele invoca o demônio e ele aparece diante dele em uma versão menor. Ele se apresenta a Kaito como Belúria. Kaito se pergunta por que Belúria é tão pequena, e Belurai explica que seu nível foi reiniciado. Kaito quase perde a cabeça. Ele se arrepende de não ter seguido o conselho de Lucília e vendido o demônio inútil. As palavras de Kaito machucam tanto Belúria que ele começa a chorar. Kaito vai tomar um banho para se acalmar, mas ainda está irritado com sua decisão estúpida de invocar o diabo quando sabia que a decisão era irreversível. Belúria se oferece para ajudá-lo a lavar as costas. Ele está tentando provar que é útil para que Kaito não o abandone. Kaito ouve alguém se aproximando dos chuveiros e ele entra em pânico porque não quer que ninguém entre e veja Belurai esfregando suas costas. Belurai se pergunta se eles sempre estarão juntos, e Kaito o assegura de que nunca o abandonará. Belúria o abraça por trás para agradecê-lo pela tranquilização. As garotas escutam sua conversa do banho das meninas. Lucília está irritada que Kaito já é amigo do novo demônio, mas as outras não se importam. Elas terminam o banho e vão ao escritório da recepção para entregar seus saques da masmorra. A recepcionista está surpresa por eles terem um cristal verde em seu inventário. Ela se pergunta de qual andar eles o conseguiram. Eles explicam que conseguiram derrotando um Orthros no 9º andar. Então, a recepcionista fica surpresa que um Orthros apareceu no 9º andar e que eles conseguiram derrotá-lo. Ela garante a eles que enviará uma equipe para investigar o aparecimento do monstro. Ela oferece a eles 24 milhões pelo cristal, e Kaito fica tão surpreso que pensa que seus ouvidos estão com defeito. A recepcionista confirma se ele é o destinatário do depósito, mas ele pede para ela dividir em 4 para pagar os outros membros do seu grupo. Eles saem do escritório e ele trata os amigos com uma sobremesa. Eles conversam sobre os eventos do dia e depois decidem ir para casa.
Airi observa que coisas especiais podem ser atraídas por Kaito porque eles derrotaram um Orthros e um demônio em um dia. Kaito acha que ela pode estar certa porque agora ele tem 3 cartas de servo, mas ele não pensa muito nisso. Hikari está ansiosa para ver as novas habilidades de todos durante o fim de semana. Miku aconselha a fazer uma pausa e não se esforçar demasiado, mas Hikari assegura-lhe que ficará bem. Ela não pode se dar ao luxo de fazer uma pausa porque parece uma perda de tempo. Eles se despedem e encerram a chamada. Hikari começa a tossir assim que a chamada termina. Enquanto isso, Kaito pede a Berulha para mostrar suas habilidades, mas ele aponta que precisa de uma espada para demonstrar, pois é um cavaleiro. Kaito fica confuso porque ele deveria já estar equipado com uma espada. Lucília lembra que ele quebrou a espada, então ele tenta encontrar uma alternativa. Ele sugere experimentar uma haste de tungstênio, mas Berulha só se sente confortável com algo de ponta mais afiada. Kaito pede desculpas porque essa é a única arma que ele tem, então Berulha aceita. Ele a usa para lutar contra os monstros da caverna que os encurralam e Kaito fica impressionado com sua força. Airi também está impressionada com sua exibição habilidosa, mas Lucília aponta que Berulha está mais lento do que costumava ser. Berulha admite que suas habilidades se deterioraram porque ele agora regrediu a um demônio de nível 1. Ele implora ao grupo para permitir que ele fique com eles e os ajude em suas missões. Ele promete ser a espada do grupo, o fio afiado para derrubar todos os seus inimigos. Miku considera sua declaração irônica porque ele nem sequer tem uma espada, mas Kaito o aceita porque sua força pode ser útil. Berulha está grato por ter sido aceito, mas Kaito decide testar outra de suas habilidades. Ele perde alguns pontos de vida para os monstros da caverna e então pede a Berulha para lançar seu feitiço de cura das trevas nele para testar sua potência. Berulha lança o feitiço, mas Kaito não sente nada. Berulha explica que a cura sombria apenas cura feridas e dá ao receptor HP suficiente para não morrer. Kaito fica desapontado. Ele esperava que o feitiço Cura Negra anulasse a drenagem de pontos de vida do feitiço Beleza da Gula de Lucília para criar um ciclo infinito de estatísticas aprimoradas. Lucília decide testar sua teoria de qualquer maneira, mas Kaito avisa para ela se afastar porque seus pontos de vida estão muito baixos. No entanto, a sede de Lucília ainda não está saciada, então ela se aproxima de Kaito com intenção maliciosa. Kaito recua, mas ele tropeça e cai. Berulha aproveita essa oportunidade para testar o feitiço Cura Negra em uma ferida. Ele usa o feitiço e dessa vez Kaito sente sua ferida curando. Ele elogia o feitiço de Berulha porque é bastante útil. Eles decidem explorar mais fundo na caverna e encontram um monstro de bronze. Airi sugere testar suas habilidades recém-adquiridas no monstro. Ela se oferece para ir primeiro com Hikari. O monstro avança sobre eles, mas Hikari o prende com sua magia de círculo de gelo. Airi segue com um golpe de lança melhorado que corta o monstro ao meio. O monstro se desintegra e Kaito elogia a dupla pela sua eficiência. E veja sua letalidade. Ele aponta que, embora sua habilidade seja bastante eficaz, ela consome muitos pontos de magia, então ela não pode usá-la descuidadamente. Vários golems emergem da caverna, então Miku se oferece para derrotá-los com Snatch. Ela lança um feitiço de ilusão que distrai os golems e os faz dançar. Ela imediatamente instrui Snatch a se transformar em um ouriço e atacar os golems com uma chuva de espinhos. Os golems se desintegram e Kaito elogia a combinação deles. Eles continuam explorando a caverna e Kaito informa a Sylphie que ela será a próxima a testar suas habilidades. Sylphie sente alguns goblins se aproximando, então Kaito diz para ela testar sua canção da Valkyria. Ele também ordena que Lucília e Berulha se juntem à luta para ver se as habilidades de Sylphie também funcionam em seus servos. Sylphie começa a cantar e Kaito sente uma onda de força. Sua visão também é aprimorada, e ele consegue ler o movimento dos goblins com clareza. Ele desvia do ataque do Goblin e o derruba com sua espada. Berulha também derrota o segundo Goblin com um golpe rápido de espada, enquanto Lucalis derruba o último Goblin com um feitiço de fogo. Lucília testemunha que se sente mais forte, mas não tão poderosa como quando lança seu feitiço de gula em Kaito. Kaito pergunta a Berulha sua opinião, mas Berulha diz que não sentiu nenhuma mudança em seus atributos. Miku teoriza que a eficiência do feitiço pode depender da relação de Kaito com o servo. O grupo garante a ele que, com o tempo, a relação deles será forte o suficiente para tornar o feitiço eficaz. Berulha agradece as palavras gentis e promete fazer o seu melhor para se tornar mais forte, especialmente quando conseguir uma espada. Kaito tem uma ideia. Ele sai correndo e volta com uma nova espada. Ele a apresenta a Berulha, mas ele não a pega e logo começa a chorar. O grupo se pergunta por que ele está fazendo birra depois de ganhar uma nova espada. Eles o repreendem por ser um ingrato, mas ele esclarece que está chorando de alegria. Ele está emocionado por receber uma lâmina de verdade. Ele promete usar a lâmina com máxima eficiência até que ela quebre. Ele aceita graciosamente a lâmina e decide mostrar o que pode fazer com uma lâmina de aço. Vários monstros surgem convenientemente da caverna e Berulha os corta facilmente um após o outro. O grupo fica impressionado com sua exibição habilidosa. Berulha devolve o núcleo mágico para Kaito, que o elogia porque pode ver que ele treinou muito para alcançar tal maestria com a espada. Ele pede a Berulha para lhe dar algumas aulas, e Berulha fica tão empolgado que está pronto para começar imediatamente. Kaito decide fazer uma reserva para outro momento porque precisa ir para casa cedo. No dia seguinte, o grupo chega à mansão de Eri para uma sessão de estudos.
O terreno é tão vasto que eles precisam atravessar uma floresta densa para chegar à casa. As meninas pegam uma carona enquanto os meninos são forçados a caminhar por um caminho traiçoeiro. As meninas chegam primeiro à casa e encontram Eri esperando por elas na porta. Eles a elogiam por ter uma casa tão bonita, e ela revela que sua casa é um dojo de artes marciais que foi passado por várias gerações. Ela aponta uma cachoeira usada para acalmar a mente, um dojo usado para aprimorar habilidades e um quintal usado para fortalecer o corpo. Os meninos caminham pelo caminho no quintal e finalmente chegam à casa. Eri convida todos para entrar e começar a sessão de estudo, mas os garotos protestam porque não conseguem estudar imediatamente, já que estão sem fôlego. Eri não lhes dá atenção, então eles não têm escolha, a não ser segui-los para dentro. Assim que entram, os meninos reconhecem que o lugar é um dojo. Eles se perguntam por que Eri os trouxe ao dojo para estudar em vez de levá-los para o quarto dela. Ela esclarece que o seu quarto é pequeno demais para acomodar tantas pessoas. Ela ressalta que eles também podem praticar seus golpes de espada e ter acesso gratuito à cachoeira a partir do dojo, caso precisem, tornando o lugar perfeito para estudar. Todos começam a escolher seus lugares para poderem sentar perto da pessoa por quem estão apaixonados. Kaito está prestes a se sentar com Haruka, mas Eri já reservou um lugar especial para ele perto dela. Kaito se senta com ela. Haruka está desapontada. Eri pergunta a Kaito do que ele precisa de ajuda, e Kaito pede para ela ensiná-lo matemática. Eles começam com coordenadas enquanto Hikari pede para Haruka ensiná-la outra coisa. Shinji se oferece para ajudar Hikari com qualquer assunto que ela esteja tendo dificuldade, mas Hayato o interrompe. Ele o repreende por colocar Hikari em uma situação difícil. Ele oferece seus serviços a Hikari, mas ela recusa os dois e opta por ficar com Haruka. Kaito a elogia por fazer a escolha certa, mas os meninos colocam palavras na boca dele, o que o deixa embaraçado. Ele percebe que toda a aparência de paz foi por água abaixo. Ela sugere que o grupo se refresque na cachoeira, mas Kaito protesta contra sua decisão repentina. No entanto, todos os outros concordam em ir à cachoeira, então Kaito cede à pressão dos colegas e concorda em acompanhá-los. Todos trocam para suas roupas de banho, mas a água está tão fria que os meninos têm medo de entrar. No entanto, as garotas mostram que têm mais coragem do que os rapazes. Elas entram debaixo da cachoeira e começam a meditação para limpar suas mentes. As meninas terminam a sessão de meditação e saem da cachoeira. Elas se sentem tão bem depois da sessão que recomendam aos meninos. Os meninos decidem tentar para não serem superados pelas garotas. Eles entram debaixo da cachoeira e começam sua sessão de meditação. Depois de passar o dia inteiro na casa de Eri, os meninos estão tão frios que esquecem tudo o que estudaram. Enquanto isso, as meninas estão tão felizes por terem se divertido tanto. Elas aguardam ansiosamente por outra sessão de estudo com Eri. No dia seguinte, o grupo continua sua exploração na masmorra, mas Lucília as repreende por saírem de férias quando há ainda muito trabalho a ser feito. Hikari a convence a olhar pelo lado positivo, pois agora elas têm energia suficiente para continuar a exploração. Miku aconselha Hikari a ir mais devagar, mas Hikari diz a ela que tem estado nas nuvens nos últimos dias. Ela se sente tão bem que espera se tornar uma heroína como Kaito. Kaito ouve seu desejo, mas é interrompido por Sylphie, que o informa que monstros estão se aproximando. Ele ordena que ela use sua canção da Valkyria para aprimorar suas habilidades. Hikari prende os monstros com sua parede de gelo aprimorada. Kaito ordena que Berulha derrube os Homens Lagarto enquanto ele e Eri enfrentam os orcs prateados. Eles imediatamente entram em ação e destroem os monstros. Mais orcs surgem da masmorra e Riku lança seu feitiço que cria ilusões dançantes. Snatch e Eri seguem com o ataque dela e eles derrotam os orcs que estão surgindo. A música de Sylphie empodera Hikari a ponto de ela sentir que pode conquistar o mundo. Mais orcs emergem da masmorra, mas ela os prende facilmente com sua coluna de gelo. Kaito e Berulha juntam forças para derrotar os monstros. Kaito fica surpreso por terem derrotado monstros de nível 9 tão facilmente. Ele esperava que eles resistissem mais, já que tinham chegado tão longe no calabouço. Lucília estraga a volta da vitória dele, reclamando que ele a impediu de mostrar suas novas habilidades. Ela está tão ansiosa para mostrar suas novas habilidades que poderia explodir de emoção. Kaito a acalma e dá a ela o núcleo mágico para ajudar a fortalecer seus nervos. O grupo faz uma pausa para se refrescar. Os grupos começam a provocar uns aos outros de forma divertida e Hikari fica tão feliz que todos estão se dando bem. Ela espera que seu futuro também seja cheio de dias tão felizes e saudáveis. Eles continuam sua exploração e chegam à entrada do 10º andar. Kaito pergunta ao grupo se eles gostariam de continuar a explorar a caverna, e todos concordam por unanimidade. Hikari se sente tão confiante que lidera o grupo até o 10º andar, mas de repente ela sofre um ataque cardíaco. Ela para imediatamente e segura o peito. Ela cai no chão quando Miku a alcança. Miku a levanta, mas Hikari está inconsciente e está sangrando. Miku temia que o pior tivesse acontecido, mas ela espera que Hikaru possa aguentar firme. Hikari é levada para o hospital como um caso de emergência. Os médicos cuidam dela, mas Miku se recusa a sair do lado dela. Eri tenta convencer ela a deixar Hikari descansar, já que os médicos garantiram que ela ficará bem, mas Miku insiste em ficar ao lado dela por um tempo. Eri aponta que sua presença não será útil, porque os médicos deram a Hikari alguns medicamentos que vão impedir que ela acorde por um tempo. Miku ainda insiste em ficar porque não quer sair do lado de Hikari. Kaito sugere usar uma poção para curar Miku, mas Hikari fica irritada. Ela explica que poções não são potentes o suficiente para curar as condições de Hikari, porque são boas apenas para curar cortes e ferimentos leves. Kaito percebe que Miku sabe mais sobre a condição de Hikari do que está deixando transparecer.
Ele pergunta a ela sobre isso, mas eles são interrompidos pelos pais de Hikari, que acabaram de chegar ao hospital. Os pais correm para a cama dela, enquanto Miku se desculpa profusamente por permitir que tal situação recaísse sobre sua filha. Eles dispensam suas desculpas e agradecem por passar tanto tempo com sua filha. Eles também agradecem a Kaito e Eri por sempre apoiarem Miku e fazê-la se sentir valorizada. Eles lembram o quanto Hikari sempre gostou de ir ao parque com o grupo. Miku fica tão emocionada que sai correndo da sala. Kaito e Airi pedem desculpas aos pais de Miku pela cena e correm atrás dela. Eles vão lá fora ver outras crianças brincando na neve e se divertindo com seus pais. Hikari aponta que as crianças estão se divertindo tanto que estão sorrindo. No entanto, ela se sente mal por Hikari não poder mais sorrir como antes. Ela conheceu Hikari em uma loja de cartões. Ela era a campeã reinante do jogo de cartas, mas Hikari desafiou-a. Miku esperava que a partida fosse uma surra, já que ela tinha cartas tão raras, mas Hikari igualou suas cartas. Cartões? Ela se perguntou se Hikari era de uma família rica, o que explicaria como ela obteve os cartões raros. Embora Hikari também tivesse boas cartas, as cartas de Miku combinavam mais com seu estilo do que as de Hikari, então ela acabou vencendo. Ela perguntou a Hikari por que ela não pegava cartas que combinassem com seu estilo de jogo, e Hikari explicou que estava apenas tentando conseguir cartas semelhantes ao baralho de Miku, porque a ama muito. Miku se ofereceu para ajudar Hikari a montar um baralho adequado ao seu estilo de jogo defensivo. O par se tornou bons amigos após esse encontro. Miku costumava ficar entediada na loja de cartas porque ela conseguia derrotar facilmente todos os desafiantes que se aproximavam dela. Mas após conhecer Hikari, ela nunca mais teve tempo para se sentir entediada. A partir daquele dia, eles faziam tudo juntos, e Miku estava convencida de que sempre permaneceriam juntos para sempre. Um torneio de cartas em dupla surgiu, e eles decidiram se inscrever como uma dupla. Antes de o torneio começar, Miku decidiu realizar um estudo de caso de seus potenciais oponentes. Hikari ficou impressionada com a meticulosidade do estudo, mas Miku explicou que era apenas uma estratégia básica de jogo. O torneio começou e a dupla passou facilmente pelos outros concorrentes e saiu como vencedora. Eles receberam a taça do torneio e Hikari a exibiu com orgulho. Ela entregou para Hikari levantar o troféu também, mas Hikari de repente desmaiou. Ela foi levada ao hospital, mas a caminho da UTI, Hikari pediu desculpas por não contar seu segredo para Miku. Miku perguntou a Hikari qual era o seu segredo, mas Hikari perdeu a consciência. Os pais de Hikari chegaram ao hospital e Miku informou-lhes que ela está na unidade de terapia intensiva. Foi então que os pais de Miku contaram a verdade sobre a doença de Hikari. Kaito está surpreso que ela manteve tudo isso em segredo desde que estão juntos. Ele pede a ela para contar tudo o que sabe, mas Miku hesita em falar sobre isso. Kaito tenta pressionar Miku para que ela conte tudo, mas Eri o impede porque agora não é um bom momento. O pai de Miku se aproxima deles e se oferece para contar a Kaito tudo sobre a doença dela. Ele explica que a doença dela causa falência total dos órgãos com o tempo e não há cura. Da última vez que ela desmaiou, disseram que ela talvez não sobrevivesse para ver o ano novo se desmaiasse novamente. Kaito se perguntou se Hikari estava ciente da gravidade de sua doença. O pai de Hikari admite que ela sabe, porque percebeu que algo estava errado com ela, então os obrigou a contar sobre sua doença. Ele está surpresa porque ela nunca mostrou qualquer sinal de doença. Miku explica que os medicamentos prescritos pelo médico suprimem os sintomas de Hikari. Ela também apontou que ao explorar a masmorra, eles têm maior resistência física, o que compensa o déficit de Hikari. O pai de Hikari fica surpreso ao saber que estão explorando as masmorras nos fins de semana, porque Hikari sempre disse que iriam ao parque. Miku pede desculpas por ter enganado o pai de Hikari, mas ele diz que ela não tem nada para se desculpar porque ele tem certeza de que era isso que Hikari queria. Kaito se pergunta por que Hikari continuamente arrisca sua vida para explorar masmorras, apesar de sua condição crítica. Miku relata a vez em que encontrou um artigo afirmando que uma medicina milagrosa que pode curar qualquer doença aparece aleatoriamente na masmorra. Essa cura é chamada de elixir e geralmente é vendida em leilões por milhões. Hikari olhou por cima do ombro de Miku e percebeu que ela estava lendo sobre o elixir. Ela se perguntou se Miku iria explorar a masmorra à procura do elixir, mas Miku estava mais preocupada por ter saído do hospital sem alta. Miku tentou evitar a questão porque tinha certeza de que Hikari gostaria de explorar a masmorra com ela. Ela explicou que a masmorra seria muito perigosa, especialmente porque eles não sabem nada sobre isso. No entanto, Hikari não desistiu porque não queria que Miku se colocasse em perigo por sua causa. Ela insistiu em acompanhar, então Miku a convidou para o local secreto deles para discutir as coisas. Hikari explicou que encontrar o elixir produziria uma cura para todos que sofrem de sua condição. Ela não queria impor uma responsabilidade tão grande a Miku, mas Miku a assegurou que não estava sobrecarregando-a com mais do que ela poderia lidar. Miku percebeu que não poderia mudar com a opinião de Hikari porque ela ainda tinha daquele olhar determinado de segui-la. Ela decidiu ceder às suas exigências e Hikari ficou contente por poderem explorar o calabouço juntas. Hikari estava determinada a encontrar o elixir e se tornar uma heroína para todos que sofrem com sua condição. O pai de Miku está tão impressionado que ela ainda considera os interesses das outras pessoas acima dos seus, apesar da sua condição. Ele está agradecido por ter amigos como Miku e Kaito por perto para apoiar seu sonho e ajudar na exploração do calabouço. Miku diz ao pai de Hikari que ela está apenas fazendo o seu melhor para ser uma heroína para Hikari, para que ela possa ser uma heroína para os outros. Ela pede desculpas a Eri e Kaito por manter a condição de Hikari em segredo por tanto tempo.
Eles dispensam suas desculpas e a tranquilizam de seu apoio na busca pelo Elixir. Miku duvida que o mito do Elixir seja real, mas Iri a tranquiliza dizendo que eles têm que acreditar porque Miku acreditou. Kaito também está animado para encontrar o Elixir depois de ouvir uma história tão comovente. Eles decidem explorar mais a fundo a masmorra no dia seguinte, porque o monstro que solta o Elixir provavelmente está em um nível mais baixo. No dia seguinte, o grupo continua sua exploração no 10º nível. Eles são recebidos por um mar de areia e uma debandada de camelos monstruosos. Kaito imediatamente dá ordem para Sylphie usar sua canção das Valquírias para aprimorar suas habilidades. Sylphie obedece e Kaito ordena que Miku leve o camelo à direita. Ele também ordena que Eri leve o camelo à esquerda enquanto ele cuida do que está no meio. Berulia oferece-se para derrubar o camelo do meio e Kaito permite. Lucilia protesta porque Kaito está favorecendo. Ela também quer entrar na batalha, mas Kaito não a está deixando usar seu feitiço de gula tanto quanto gostaria. Kaito habilmente evita suas acusações enquanto o grupo enfrenta os camelos na batalha. Miku usa seu feitiço de ilusão para fazer o primeiro camelo dançar e então aciona Snatch In, que o derrota com sua barragem de espinhos. Ele usa sua foice para derrubar o segundo camelo com seu ataque ofensivo avançado. Berulia dança ao redor do último camelo, e em seguida derruba-o com um golpe de espada. O camelo derruba um cristal mágico, e Berulia apresenta-o a Kaito, mas infelizmente não é um elixir. Kaito não se abala porque sabe que não será tão fácil encontrar uma cura milagrosa. Eles decidem continuar explorando o calabouço e matando monstros pelo tempo que for necessário para conseguir o elixir. O grupo toma um minuto para se reidratar porque a área do deserto é tão quente, mas Berulia de repente sente algo fora do comum. Ele avisa Kaito que se pergunta o que está errado. Sylphie alerta que ele está prestes a ser atacado debaixo da areia, mas ele não responde a tempo. Um verme da areia emerge da areia abaixo dos pés dele e se enrola nele. Lucilia percebe que o verme imobilizou completamente Kaito. Esta é a oportunidade dela testar sua habilidade. Então ela tenta usar sua chama de destruição, mas Sylphie a impede. Ela aponta que seu feitiço queimaria Kaito até virar cinzas, porque ele está em contato com o verme. Miku usa seu feitiço de ilusão em vez disso para fazer o verme liberar Kaito. O verme está agora vulnerável, e Lucilia tenta aproveitar esta oportunidade para mostrar seu feitiço de fogo, mas Berulia a supera. Ele ataca o verme com mais raiva porque feriu Kaito e o corta em pedaços. Lucilia fica tão brava com Berulia por roubar seu destaque que começa a emburrar, mas Kaito promete deixá-la lidar com o próximo monstro. Depois da exploração, eles vão visitar Hikari no hospital. Eles ficam felizes em encontrá-la consciente e contam a ela sobre a aventura na masmorra. Hikari está ansiosa para sair do hospital para que ela possa continuar ajudando com sua magia de gelo sempre que exploram a masmorra. Todos também estão ansiosos para tê-la de volta no time. O trio sai do quarto dela e Miku começa a chorar muito. Ela se pergunta como Hikari pode ainda ter um sorriso tão lindo apesar de estar tão doente. Eri decide dar uma carona para ela. Antes de partir, ela lembra Kaito que aspira a se tornar uma heroína, que pode proteger todos que ama e cuida. Ela destaca que está fazendo o melhor para proteger Hikari. Suas palavras tocam tão profundamente que desencadeiam memórias do passado de Kaito em que as mesmas palavras foram ditas. No entanto, ele não consegue se lembrar quem as disse. A caminho de casa, ele recebe uma ligação de Haruka que está verificando como está Hikari. Kaito pensa em mentir sobre a condição dela. Então ele lembra-se vividamente de onde já tinha ouvido essas palavras antes. Naquela época, Haruka estava acusando seu pai de mentir para ela porque ele prometeu que nunca voltaria à masmorra. Seu pai explicou que precisava explorar a masmorra porque queria descobrir seus segredos. Ele estava simplesmente fazendo o que podia para tornar a vida dos outros mais fácil. Esta memória fortalece a determinação de Kaito. Ele promete ligar de volta para Haruka e termina a ligação. Ele retorna à masmorra para continuar explorando antes que feche para o dia. Lucilia está surpresa que ele voltou às masmorras depois que os outros foram embora. Sylphie o avisa para ter cuidado porque há monstros sob a areia. De repente, aparece uma cova de areia e um enorme caranguejo de areia emerge do buraco. Kaito mantém sua posição, decidido a fazer o melhor que pode para facilitar a vida dos outros. Kaito termina sua exploração e começa a voltar para casa. Hikari espreita pela janela e coincidentemente o vê caminhando para casa, exausto. Ela se sente mal por ele estar se esforçando tanto apenas para conseguir o elixir. Kaito chega em casa e imediatamente prepara um banho de água quente. Ele se afunda na água, mas sua mãe está preocupada porque ele tem voltado para casa bastante tarde. Ela o adverte para não se sobrecarregar no trabalho e ele promete ir com calma. No dia seguinte, o professor de Kaito está dando aula sobre a história da aterrissagem na Lua, mas Kaito está ausente. Haruka está preocupada, mas ele de repente irrompe pelas portas da classe, parecendo desalinhado. Ele pede desculpas por chegar atrasado à aula porque dormiu tarde. Seu professor também observa que ele tem agido de maneira estranha recentemente. Kaito promete mudar seu comportamento recente. Durante o recreio, Hayato e Shinji combinam de visitar Hikari no hospital. Eles convidam Haruka para ir junto, mas ela adia porque não pode ir. Kaito dorme durante todo esse período até a próxima aula. No final da escola, os outros estão preocupados com Kaito porque ele tem dormido como se estivesse grávido. Kaito explica que tem sentido muito sono ultimamente, porque não consegue se livrar de um cansaço. Ele garante a eles que está bem, mas eles não estão comprando suas desculpas. Kaito começa a seguir seu caminho e os meninos se perguntam por que ele não está indo junto visitar Hikari. Ele explica que está indo para a masmorra para continuar derrotando monstros e procurando o elixir.
Os meninos contemplam segui-lo e dar uma mão, mas eles estão inseguros. Eles percebem que só atrapalhariam Kaito porque eles não passam de figurantes comparados aos monstros que Kaito enfrentará nos níveis inferiores da masmorra. Eles decidiram visitar Hikari sozinhos e se despediram de Kaito. No hospital, eles entretêm Hikari com jogos de cartas. Hayato perde tanto que fica frustrado. Ele desafia Hikari para outro jogo de cartas, mas Shinji diz a ele para aceitar a derrota, porque ele nunca pode vencer Hikari em um jogo de cartas, mesmo que tivesse 1000 anos de preparação. Hikari concorda com ele porque Miku ensinou tudo o que sabe sobre jogos de cartas e ninguém nunca a venceu. Ele promete trazer um videogame na próxima visita e vencê-la, mas ela revela que tem um nível mais alto no videogame porque Miku também ensinou isso a ela. Os meninos decidem ir embora, prometendo visitar em outra ocasião. Hikari pede a eles que mandem lembranças para Haruka, e agradeçam pelos presentes. Ela é grata por Haruka ainda manter contato por mensagem, mas fica triste por ela nunca ter vindo visitá-la pessoalmente. Hayato e Shinji inventam uma desculpa para Haruka e explicam que ela não pode visitar Hikari porque tem medo do parque lotado. Hikari se pergunta se Haruka é parente do Capitão Katsuragi. Ela tem lido alguns livros enquanto estava internada e encontrou um publicado pelo Capitão Katsuragi. A partir da foto, Hikari notou algumas semelhanças entre o Capitão Katsuragi e Haruka. Hayato confessa que o Capitão Katsuragi é o pai de Haruka. O Capitão Katsuragi desapareceu logo após anunciar que havia chegado ao 41º andar da masmorra. Hikari descobre que Haruka não pode ir ao parque porque isso desencadearia traumas do passado dela. Agora ela entende por que Haruka se recusou a visitá-la. Ela jura se recuperar logo para que possa explorar a masmorra. Ela planeja passar pelo 41º andar para encontrar o Capitão Katsuragi, pois está otimista de que ele ainda está vivo. Hayato a encoraja a se recuperar o mais rápido possível para que todos possam encontrar o Capitão Katsuragi e Haruka possa visitar o parque, já que ela não terá nenhum trauma associado a ele. Enquanto isso, Kaito está explorando a masmorra com Eri, Miku e seus servos. Eles encontram uma esfinge de alto nível, e Sylphie melhora suas habilidades com sua canção das Valquírias. A esfinge cospe uma bola de fogo no grupo, mas Berulia a corta ao meio. Kaito dá a Lucília a chance de brilhar com seu novo feitiço. Ela lança seu feitiço de fogo da destruição no esfinge, mas ele ignora. A esfinge começa a não avançar em sua direção, mas Miku a atinge com seu feitiço de ilusão. Eri a segue com seu golpe ofensivo de foice, enquanto Miku e Scratch se unem para bombardear a esfinge com balas e espinhos. Kaito aproveita a distração deles para se esgueirar sobre a esfinge e perfurar seu ponto fraco com sua adaga. Eles derrotam a esfinge e sobem de nível com os pontos de experiência. Sylphie aponta o item deixado pelo monstro, esperando que seja um elixir, mas Kaito esclarece que é apenas um núcleo mágico. Ele encoraja o grupo a continuar explorando mais profundamente a caverna para que possam colocar as mãos no elixir. Após explorar durante o dia, eles entregam sua colheita à recepcionista. Ela quer dividir o pagamento em 3, mas Kaito pede que ela divida em 4 e coloque a parte da Hikari na conta dela, porque ela faz parte do grupo. Eles voltam para casa, mas Kaito sugere que continuem a explorar o calabouço sempre que estiverem livres durante a semana. Eri e Miku concordam em se juntar à exploração sempre que estiverem livres. Kaito volta para casa para assistir alguns vídeos sobre exploração de masmorras e o tipo de monstros que dropam itens raros como o Elixir. Ele decide ler sobre os monstros no 12º andar e fica acordado a noite toda. No dia seguinte, ele dorme durante a aula. No final da escola, ele se apressa para sair, mas seus amigos o param. Eles aconselham ele a tirar um dia de folga da exploração da caverna e se divertir com eles. Haruka revela que sabe que ele está se esforçando tanto porque quer ajudar Hikari, mas ela diz pra ele pegar leve. Kaito diz a ela que não pode pegar leve quando sua amiga está lutando por sua vida, e ele não fez tudo ao seu alcance para encontrar uma cura. Ele vai para o calabouço e se prepara para continuar a exploração com Sylphie, Lucilia e Berulia. Quando está prestes a descer os degraus, Kaito perde o equilíbrio e cai. Sylphie e Lucilia percebem que Kaito parece exausto. Berulia sugere que ele tire um dia de folga para se recuperar e continue a exploração outro dia. Kaito ignora as preocupações delas e promete voltar se as coisas ficarem difíceis de lidar. Ele só quer explorar o 12º andar para estar melhor preparado quando o grupo estiver completo. O grupo desce as escadas e chega ao congelado 12º andar. Sylphie não consegue sentir nenhum monstro, então Kaito sugere que explorem um pouco mais para ver se encontrarão algum. Eles avançam mais no nível, mas não conseguem sequer sentir um único ser vivo naquele andar. Eles acham estranho e assustador, mas concluem que o andar não é adequado para os monstros. Kaito decide voltar, mas Sylphie de repente sente algo estranho. Ela avisa que algo está se aproximando rapidamente, então o grupo se prepara para lutar. Uma colônia de morcegos sai da escuridão, mas algo enorme os segue de perto. De repente, várias dezenas de javalis monstruosos emergem da escuridão e eles percebem que os javalis estão em uma debandada. Sylphie sugere recuar porque eles não sobreviverão se enfrentarem a debandada de frente. Ela cria um escudo e eles tentam fugir, mas os javalis estão se aproximando tão rapidamente que percebem que não conseguirão escapar. Eles não têm escolha a não ser parar e lutar. Kaito pede a Sylphie para aumentar suas habilidades com sua canção da Valquíria, e Lucilia ataca os javalis com suas chamas da destruição. O feitiço dela elimina a primeira onda de javalis, mas mal faz algo com os que seguem. A estampida continua, então Kaito e Berulia se juntam à luta e derrubam os javalis em combate corpo a corpo.
Sylphie também entra na luta e ataca os javalis com cristais de gelo mágicos. Eles ganham tanta experiência e cristais mágicos por derrotar os javalis que acabam subindo de nível. Kaito está empolgado com isso, mas ao se virar para continuar a luta, ele perde o equilíbrio. O javali aproveita essa oportunidade para atingi-lo com uma investida brutal. Outros porcos seguem o exemplo e eles montam um trem através de Kaito, reduzindo seu HP a um nível crítico. Berulia salta para o caos e corta os porcos para resgatar Kaito. Sylphie ordena que ele carregue Kaito para um lugar seguro enquanto eles seguram os porcos em fúria. Berulia se pergunta como eles vão segurar os porcos sozinhos e eles o tranquilizam dizendo que vão segurá-los com as novas habilidades que adquiriram ao subir de nível. Berulia pega Kaito e começa a recuar enquanto Sylphie e Lucilia se preparam para lançar seus feitiços. Sylphie invoca um enorme relâmpago com um feitiço enquanto Lucilia invoca uma coluna perfurante de fogo. Elas lançam seus feitiços nos javalis e os aniquilam enquanto Berulia leva Kaito para um lugar seguro enquanto ele lentamente perde a consciência. Berulia o coloca em um local seguro e desesperadamente tenta usar cura negra para curar suas feridas, mas Kaito não responde. Sylphie e Lucilia se encontram com ele e ele explica a situação para elas, esperando que possam fazer algo para ajudar Kaito porque ele está sem mana. Lucilia pula em Kaito e dá-lhe uma boa surra, ameaçando matá-lo ela mesma se ele morrer em seus braços. Sylphie tenta uma solução real dando a Kaito uma poção mágica de cura, mas ele não consegue engolir, então ela decide alimentá-lo. Lucilia fica com ciúmes e também se junta a Sylphie para alimentar Kaito. Kaito recupera a consciência momentaneamente e agradece às meninas por salvá-lo. Os empregados estão felizes por estarem fora de perigo, mas Kaito desmaia novamente. Ele acorda no hospital e o médico entra para examiná-lo na presença da recepcionista. Enquanto o médico verifica seus sinais vitais, Airi e Miku entram na sala se perguntando o que aconteceu com Kaito. A recepcionista explica que ele foi atropelado por uma estampida e estão preocupados que ele esteja gravemente ferido. O médico tranquiliza-os apontando que suas feridas cicatrizaram graças às poções que Lucilia e Sylphie lhe deram. O médico sugere que deixem Kaito descansar por enquanto, e a recepcionista concorda em se retirar e guardar as perguntas para depois. Miku e Airi ainda não conseguem acreditar que uma estampida de porcos atropelou Kaito. Eles concluem que ele é amaldiçoado com azar porque muitas situações infelizes aconteceram com ele. Miku se aproxima de Kaito e pergunta se ele está bem. Kaito está abalado e confessa que ficou assustado quando a multidão o atingiu. Kaito é posteriormente liberado do hospital. Airi e Miku se oferecem para acompanhá-lo até em casa, mas ele não responde porque está perdido em pensamentos. Miku chama seu nome, o que o traz de volta à realidade. Ele gentilmente recusa o pedido delas e corre em direção à estação. Kaito está desapontado consigo mesmo. Ele sente que decepcionou Hikari porque não conseguiu obter o Elixir. Ele silenciosamente pede desculpas a ela enquanto volta para casa com a cabeça baixa. No dia seguinte, Kaito visita Haruka no hospital. Ele se ajoelha para pedir desculpas por não considerar a condição dela enquanto exploravam as masmorras. Quando a corrida de porcos o atingiu, ele ficou apavorado, achando que ia morrer. Foi aí que ele percebeu que é assim que Haruka se sente toda vez que exploram. Ela estava sempre aterrorizada por ele, porque ele se coloca em perigo para descobrir os segredos da masmorra. Ele estava simplesmente tentando imitar o Capitão Katsuragi, que liderava o esquadrão especial de exploração de masmorras. Embora ele os tenha levado a realizar feitos heróicos na masmorra, ele foi fortemente criticado assim que desapareceu. Isso deixou Haruka triste, e Kaito se repreendeu porque não podia fazer nada a respeito naquela época. Ele jurou provar que os críticos estavam errados e fazer o que o Capitão Katsuragi não conseguiu. Ele queria descobrir os segredos do calabouço, e provar a todos que o Capitão Katsuragi era um verdadeiro herói, para que Haruka nunca mais se sentisse mal. No entanto, ele confessa que está com muito medo de voltar para a masmorra e continuar sua missão. Ele pede desculpas a Haruka por desapontá-la porque perdeu a coragem. Haruka admite que ele estava explorando a masmorra inicialmente por causa dela, mas esclarece que as coisas são diferentes agora porque ele está se esforçando para salvar Hikari. Quando Haruka era mais jovem, seu pai lhe ensinou que um herói é alguém que suporta incertezas e perigos para proteger os outros. Naquela época, ela ainda era muito jovem para entender, mas o pai dela queria se tornar um herói para poder proteger todos, especialmente aqueles próximos a ele. Haruka agora entende o que ele quis dizer e reconhece que Kaito é tanto o herói dela quanto de Hikari. Haruka admite que sempre se preocupa toda vez que Kaito entra nas masmorras porque teme nunca mais vê-lo. No entanto, ela quer que ele continue com a exploração por causa de Hikari, pois é a única maneira de salvá-la. Kaito é encorajado por suas palavras, mas ainda está incerto sobre o que fazer. Ele não sabe quão fundo ele precisa explorar na masmorra e o tipo de monstros que soltam o Elixir. Haruka aconselha-o a fazer o que está ao seu alcance e Kaito reflete sobre sua declaração por um tempo. De repente, ele tem uma ideia brilhante e agradece a Haruka pelas dicas. Antes de sair, Haruka faz ele prometer voltar para casa em segurança. Ele promete voltar inteiro e imediatamente se reúne com o grupo na masmorra. Ele explica que quer continuar coletando slimes no nível superior da masmorra porque eles são atraídos por ele. Ele especula que essa seria a maneira mais fácil de conseguir um Elixir porque já adquiriu itens raros como Lucilia e Sylphie dos níveis superiores anteriormente. Miku discorda do plano dele porque acha que foi só sorte, mas Airi acha que Kaito pode estar certo. Sylphie concorda com Kaito. Ela destaca que todos se encontraram com o único propósito de encontrar o Elixir e torná-lo disponível para todos que precisassem dele. Ela jura seguir Kaito pelo tempo que for necessário para consegui-lo. Todos são convencidos por seu argumento convincente e prometem cultivar quantos slimes forem necessários para obter o Elixir.
Todos começam a trabalhar, eliminando o máximo de slimes que conseguem, mas não obtêm o Elixir. No dia seguinte, Hayato e Shinji querem ajudar no esforço do grupo para encontrar uma cura, então oferecem ajuda na coleta de slimes. Todos ficam felizes em ter mais mãos, exceto Lucília, que acha que os meninos estão tentando roubar o destaque dela. O grupo volta a trabalhar, mas após horas abatendo slimes lentamente, eles não conseguem obter nenhuma recompensa rara. Todos estão perdendo lentamente o entusiasmo, mas Shinji de repente deseja a todos um Feliz Natal. Ele tinha esquecido de estender seus votos festivos antes, então aproveitou a oportunidade para fazê-lo. Hayato espera que o Papai Noel lhes traga o Elixir como presente de Natal. Kaito sugere que façam uma festa de Natal, e Hayato está totalmente de acordo. Comer um frango e um bolo enquanto explorar a masmorra não parece tão ruim. Kaito aponta que a celebração não estará completa sem Hikari, então Miku sugere que eles voltem a cultivar slimes para que possam obter o Elixir. De repente, Sylphie detecta uma presença que ela nunca sentiu antes. O grupo decide investigar essa criatura estranha e Sylphie os aponta na direção. Kaito espreita pela esquina e avalia a criatura para descobrir que é um slime arco-íris. Miku grita surpresa, quase assustando a criatura. Kaito puxa... Ela dá um tapinha nas costas dela e a avisa para ficar quieta. Ele aconselha o grupo a prosseguir com cautela, porque se perderem essa rara gosma, podem nunca encontrar outra igual. Ele formula uma estratégia para cercar a gosma e bloquear todas as suas saídas, aumentando suas chances de capturá-la. Todos se posicionam e se armam para o ataque. Sylphie começa com seu feitiço de raio, e Lucília segue com seu feitiço de destruição de fogo infernal. Kaito tem certeza de que seu ataque é letal o suficiente para derrubar a criatura, mas ela emerge da poeira ilesa. A criatura se apressa para escapar para o calabouço, mas um membro do grupo bloqueia cada saída. O Slime está cercado e então permanece no meio do grupo, desesperado por uma rota de fuga. O grupo começa a se aproximar cautelosamente e o Slime entra em pânico ao perceber o que está prestes a acontecer. O grupo sincroniza seus ataques e derrubam o Slime. Eles imediatamente correm para o hospital e realizam um grande roubo de Hikari. Eles roubam sua cama de hospital enquanto os pais observam sem protestar porque têm certeza de que eles têm boas intenções para Hikari. Entretanto, o médico não está muito animado porque não quer perder sua licença. Ele corre atrás do paciente, mas o perde no elevador. Eles levam Hikari para o porão e mostram a ela o cartão de servo que o Slime deixou cair. O cartão de servo é para a Rainha Titânia, uma poderosa serva de cura. Eles teorizam que ela pode ser capaz de curar a doença de Hikari, então pedem que ela convoque Titânia como sua serva. Hikari está hesitante porque não quer receber um cartão tão poderoso, mas seus amigos garantem que ela pode usá-lo. Embora não tenham conseguido obter um Elixir, isso é o melhor que conseguiram e esperam que seja suficiente. Hikari concorda e pega o cartão. Ela invoca Titania, e uma explosão de luz rosa envolve a caverna. Titania desce e reconhece Hikari como sua mestre. Kaito explica a Titania que Hikari está doente, e Miku pergunta a ela se pode curá-la. Titania tenta curá-la, mas informa ao grupo que não consegue. Ela explica que é apenas nível 1, então não é forte o suficiente para curar Hikari. Lucília se pergunta se ela pode ao menos fazer algo para criar uma cura para Hikari, mas Titania admite que não pode fazer isso em seu estado atual. Eri lê nas entrelinhas e percebe que Titania só disse que não pode curar Hikari, mas nunca disse nada sobre não ser capaz de curá-la. Ela pergunta a Titania se ela pode curar Hikari o suficiente para aliviar um pouco seu sofrimento, e Titania admite que pode. Sua resposta reacende a esperança de todos. Eles imploram para que ela trabalhe imediatamente e faça o que puder para ajudar Hikari. Titania atende ao pedido e coloca suas palmas nas mãos de Hikari. Ela usa seu feitiço de cura, que envolve Hikari em uma luz rosa. Após um tempo, a luz diminui e Hikari perde a consciência por um momento. O grupo está ansioso com o resultado do feitiço porque serão responsabilizados se algo der errado. Eles chamam por Hikari, mas ela não responde. Depois de um tempo, ela abre os olhos e o grupo se pergunta se ela está se sentindo bem. Hikari sai da cama e admite que está se sentindo melhor. Ela gira alegremente e agradece a Miku por lhe dar o melhor presente de Natal que ela poderia pedir. Miku a abraça feliz porque não havia tão feliz há muito tempo. Hikari reconhece Miku como sua heroína, e Miku agradece por considerá-la digna de ser chamada de heroína. Hikari também reconhece todas as outras pessoas presentes como seus heróis, porque sabe que todos fizeram um grande esforço para encontrar uma cura para ela. Ela também agradece especialmente a Titania por curá-la o suficiente para que possa ficar de pé sem apoio. Ela tem orgulho de ser a mestre de uma curandeira tão poderosa. Titania está grata pelos elogios de Hikari e espera fazer mais por ela no futuro, enquanto continuam sua exploração na masmorra. O grupo deixa a masmorra e todos seguem seus caminhos separados. Kaito se encontra com Haruka e conta as boas notícias. Haruka está feliz em saber que a condição de Hikari não é mais tão crônica como costumava ser. Kaito ressalta que o efeito de cura de Titania só durará um ano, então eles ainda precisam encontrar uma solução mais permanente para o problema de Hikari. Ele explica que Titanis precisa subir de nível para obter um feitiço de cura avançado chamado Yggdrasil. Yggdrasil é um feitiço que pode curar todas as anormalidades físicas com apenas um lançamento. As duas opções disponíveis para garantir que Hikari obtenha uma cura permanente são encontrar o Elixir ou Titania subir de nível e aprender Yggdrasil dentro de um ano.
Haruka percebe que a missão de Kaito ainda não está terminada. Ele terá que voltar para a masmorra e continuar matando monstros para ou subir o nível de Titania ou encontrar o Elixir. Haruka o lembra da promessa que fizeram e Kaito a assegura que manterá sua promessa de sempre voltar para casa em segurança. Haruka lhe deseja um Feliz Natal, e ela espera que a sorte esteja ao seu lado enquanto continua sua exploração. As palavras de Haruka encantam Kaito, e ele fica encantado com a beleza do rosto dela sob a luz da lua. Ele fica vermelho, mas reúne coragem para confessar seus sentimentos a Haruka. Ele começa a dizer que sempre teve uma queda por ela desde que eram crianças, mas as palavras não saem de sua garganta. Ele tenta forçá-las a sair, mas a mãe de Haruka a chama para dentro de casa porque não quer que ela pegue um resfriado por ficar tanto tempo do lado de fora. Haruka acena adeus para Kaito e o deixa parado do lado de fora com suas palavras ainda presas na garganta. No início do novo ano, Haruka e Kaito saem para fazer seus desejos anuais. Haruka fica imaginando o que Kaito deseja, e ele informa que seu desejo é explorar a masmorra com segurança durante o ano, e ter uma sorte insana enquanto faz isso. Haruka se pergunta por que tudo sobre Kaito gira em torno de suas explorações nas masmorras. Ela esperava que ele rezasse para entrar na faculdade como qualquer outro estudante de ensino médio normal. Kaito não pode defender sua escolha, mas espera que algum dia ele volte e deseje uma vida normal depois de encontrar a cura para Haruka. Ele volta a explorar o calabouço no dia seguinte com o grupo. Todos estão ansiosos para dar o seu melhor para completar a missão de encontrar o Elixir e se tornarem heróis para o bem dos outros. O objetivo de Titania é subir de nível o suficiente para dominar Yggdrasil para poder curar Hikari completamente. Eles começam a exploração e encontram um dragão de lava. Sem hesitar, Kaito avança contra o monstro. Ele está determinado a se tornar um herói com determinação inabalável.